Fala pessoal, mais uma Noite Alvinegra no ar, nosso segundo conteúdo, isso mesmo, segundo conteúdo nesta quinta-feira. Pô, TF, não teve almoço com o TF, fiquei esperando, por isso que eu falo, me sigam lá no Instagram, canal do TF, avisei pra vocês, na hora que eu sentei aqui no meu estúdio pra gravar o nosso almoço com o TF, acabou a luz. Alô Light, vamos ver o que está acontecendo aqui em Volta Redonda, no bairro Jardim Belvedere, porque todos os dias a luz acaba, todos os dias, acaba, volta. Daqui a pouco algum equipamento eletrônico vai estragar e eu quero ver o que a nossa brava Light vai fazer. Uma geladeira pode queimar, uma televisão pode queimar. E aí, o que a Light vai fazer? Então, dona Light, vamos prestar atenção no serviço. Vamos falar muitas coisas sobre o nosso glorioso neste almoço, noite alvinegra de hoje, né? Porque é o segundo conteúdo. A hipocrisia do Hulk é algo que é muito bacana, né, de se ver. Um jogador que já provocou vários companheiros de profissão ficou bolado ontem. E os pibes atleticanos estão querendo criar uma narrativa e não vai pegar no Botafogo. Parece que o efeito foi o contrário. Além disso, a CBF fez uma escala bizarra para os próximos jogos do Botafogo. E já vou abrir e fechar parênteses aqui no começo do vídeo, porque tem gente que não assiste o vídeo todo. Quando eu falo de arbitragem, não está sendo um ponto que vai invalidar o outro. Uma coisa é que o Botafogo não deveria ter perdido pontos para Criciúma, para Cuiabá, para Atlético Mineiro com um jogador a menos. Uma coisa é uma coisa. Outra coisa é que as arbitragens são péssimas. E ontem o Botafogo foi prejudicado pela arbitragem, até mesmo nesse lance aqui, ó. Por que o Daverson não foi expulso com essa cotovelada no Alexander Barbosa? Por quê? Fica a pergunta. Isso aí foi o primeiro lance da partida. Por que o Rubens precisou dar 3 porradas para ser expulso? Por que o Mariano deu uma entrada violentíssima no Thiago Almada e o VAR não chamou? Por quê? Fica aqui a questão. Porque um dos árbitros que vai apitar o Botafogo já prejudicou o nosso time em algumas partidas. Irei falar quais foram. E vai ser o árbitro da partida contra o Vitória no sábado, no Newton Santos. Ele foi afastado porque prejudicou a equipe do Fortaleza contra o Palmeiras. Por que ele vai apitar no nosso jogo? Um jogo que vale muito pelo Campeonato Brasileiro. E na partida entre Atlético Goianiense e Palmeiras, a CBF coloca um árbitro desconhecido para apitar. São pequenas coisas que a gente não entende no futebol brasileiro. Uma coisa, o time não ter conseguido superar 3 retrancas, não invalida a outra. Já estou falando aqui com vocês, apenas para explicar para os amiguinhos que às vezes não entendem o que a gente quer dizer. Mas tudo isso nesse nosso Noite Alvinegra de hoje, que está em nome de GoCase. Queridos e queridas, de repente você quer comprar uma garrafinha Urban do Botafogo aqui, ó, essa garrafinha da GoCase que você tem bem bacana, você pode entrar lá no site da GoCase e utilizando o meu cupom Canal do TF, você pode pagar um valor abaixo de R$90 por essa garrafinha aqui, ó, do Glorioso. Uma garrafinha que deixa a tua água geladinha, você pode colocar na sua mochila, ela é muito leve, muito fácil de você levar e eu indico, entrem agora na GoCase, vejam as garrafinhas que tem lá com as promoções, link tá aqui no primeiro comentário e também na descrição, QR Code aqui para vocês também poderem entrar na GoCase e conseguirem ver os produtos do nosso Glorioso. A CBF escalou Ramon Abate Abel para o jogo entre Botafogo e Vitória no próximo sábado no estádio Newton Santos. Ele já apitou 4 jogos do Botafogo no Campeonato Brasileiro. Aquele entre Botafogo e Atlético Paranaense, onde o jogo não acontecia, ele foi totalmente benevolente em relação ao antijogo do Atlético Paranaense, não marcou um pênalti claríssimo em cima do Júnior Santos, que foi empurrado, nem o VAR chamou. No empate entre Botafogo e Vasco, lá em São Januário, Hugo Moura deu uma entrada na canela do Tietê, e nada aconteceu, era ele o apitador e o VAR também não chamou. Botafogo e Vitória, ele demorou a ver, só foi chamado com auxílio do Bandeirinha, num pênalti que o Gregory sofreu, até o Eduardo bate e perde, e se machuca. Ele não marcou esse pênalti, quem marcou foi o Bandeirinha. E no Botafogo 0, Bahia 0, um jogador do Bahia, o Jean Lucas, ele deu uma mãozada. A mesma coisa que aconteceu com o Gregory no jogo contra o Bahia pela Copa do Brasil e não expulsou. Então foram 4 jogos que esse apitador já prejudicou o Botafogo e depois dele ter marcado 2 pênaltis bem duvidosos para o Palmeiras contra o Fortaleza, isso no dia 26 de outubro, ele está de volta a apitar um jogo no Campeonato Brasileiro, justamente em uma partida do adversário direto, de Fortaleza e também de Palmeiras pelo título brasileiro, coisas que a CBF faz. Além disso, o Wilton Pereira Sampaio, ele mesmo, um dos piores apitadores do futebol brasileiro, vai apitar a final entre Botafogo e Palmeiras na próxima terça-feira, lá no Allianz Parque. Também outro árbitro
complicado, um apitador que irrita, que já foi criticado por diversos jogadores. É um árbitro complicado e a CBF, no jogo que vai chamar a atenção do Brasil, coloca um apitador bem difícil. Repito o que eu falei no começo do vídeo, uma coisa não invalida a outra, tá? Tô falando de arbitragem. Os erros do Botafogo dentro de campo é uma coisa que a gente já falou aqui até na live pós-jogo de ontem. Mas você ter árbitros difíceis em jogos importantes, isso incomoda bastante. Por falar nos erros técnicos na partida de ontem, o Léo Dantas vai mostrar para vocês as poucas coisas que funcionaram e as coisas que não funcionaram, isso acho que em demasia, na partida de ontem contra o Galo. Fala aí, Léo Dantas. Fala TF, fala pessoal do canal, vamos então para a nossa prancheta para elucidar um pouco mais taticamente o que rolou nesse 0 a 0 com o Atlético Mineiro nessa quarta pelo Brasileirão. Acho que o primeiro ponto positivo, claro, foi o Almada, principal jogador do time. Não tivemos o Savarino nesse jogo, o Almada chamou a responsabilidade. Jogou aberto pelo lado esquerdo na maior parte do tempo, mas também conseguiu centralizar e ainda foi perigoso na dificuldade da bola chegar na área, chutando de média e longa distância. Se cansou no fim, acho que poderia ter saído para a entrada do Romero, não pela questão técnica, mas pela questão física. Estava relacionado no jogo ontem, viajou de véspera, isso desgasta, podia ter saído antes. Outro ponto importante, a saída de 3 com o Gregore, muito comum no time do Botafogo. Nesse jogo ele apareceu pela esquerda, que eu me lembro foi inédito, nunca tinha visto o Gregore fazendo essa saída pelo lado canhoto da defesa. E acho que tem a ver com o fato do Atlético Mineiro ter pelo seu lado direito 2 laterais. É bem verdade que um era um zagueiro na linha de 3 e o outro era um ala. Mas acho que o Gregore ajudou a sustentar e evitar a subida desses 2 caras, ao mesmo tempo que, por ser um meia de origem, conseguia em alguns momentos dar a impressão de que ia subir para segurar esses 2 caras para marcarem ele e os outros jogadores, até porque não tinha o Savarino, então era importante ter alguém tentando preencher um pouco mais esse lado esquerdo. Outro ponto que funcionou, mas aí lá do outro lado, foram Vitinho e Luiz Henrique bem abertos. O Rubens não entrou em campo, mesmo sendo um lateral, como um lateral, entrou como um ala ou como um ponta. Esse lado esquerdo do Atlético é muito importante, é muito perigoso, normalmente com o Arana, mas o Rubens também tem essa qualidade de subir. E não subiu, justamente porque teve preocupação defensiva. Então, quase que virou uma linha com 4 e não uma linha com 3 defensores ali atrás, por mérito do Botafogo, que conseguiu empurrar esse cara, que seria tão importante na saída em velocidade pelo lado esquerdo. Bom, aí a gente começa a apresentar alguns problemas. Um aparece ainda no primeiro tempo no 11 contra 11. Os laterais do Botafogo não conseguiram utilizar profundidade, ficavam sempre da linha imaginária da área para trás. Isso atrapalhou muito o Botafogo a buscar espaço no Atlético, que já estava fechado no primeiro tempo e se retraiu ainda mais na segunda etapa quando ficou com um jogador a menos. Aí fechou uma linha de 5 e o Botafogo voltou a apresentar problemas que já tinha mostrado contra Criciúma, Cuiabá, no primeiro tempo do jogo contra o Peñarol no Rio. Dificuldade, não conseguiu achar o espaço, ficou previsível, fugiu das suas características, fez tudo que o adversário fechadinho, retrancado queria. O Atlético voltou a fechar uma linha de 5 e anulou as principais jogadas do Botafogo, que não conseguiu colocar a bola no chão e tabelar, aproximar, triangular. E começou a insistir em 2 jogadas que não funcionaram, com raras exceções. O chute de longe, que a gente cobra muito porque tem jogadores com essas qualidades, mas tem que ser um chute bem pensado, não no desespero, no sufoco do abafo. O Botafogo começou a chutar muito de longe, de qualquer jeito, abdicou de tentar entrar na área para fazer o que teoricamente era mais fácil, chutar de fora. Os cruzamentos também entram nisso, tanto laterais cruzando da intermediária, como pontas que não conseguiam chegar na linha de fundo, cruzando e com raros cabeceios levando perigo. Uma insistência muito grande numa jogada que não é a cara do Botafogo. E que poderia funcionar mesmo não sendo a cara, mas não funcionou. E aí na reta final, no desespero, o time se desorganizou, muitos jogadores ocupando o mesmo espaço, batendo cabeça, 2 pontas de cada lado, acho que não precisava de tanto, o Botafogo podia ser melhor organizado. Mas tem uma coisa que eu vou chamar a atenção além disso, o posicionamento de alguns desses pontas. O Júnior Santos se destacou como um ponta direita e o Jefinho como um ponta esquerda. Não que eles não possam ou não saibam jogar nessas posições, mas com os 2 em campo, coloque os 2 nas posições em que rendem melhor. Mas eles ficaram a maior parte do tempo invertidos. Acho que o Jefinho era justamente para tentar ou o chute ou o cruzamento, sendo que seria muito melhor ele do lado dele para levar a linha de fundo. Problemas que eu acredito que são capazes de serem resolvidos para a gente prosseguir na temporada. Abraço, até a próxima.
Amigos, e fica a dica aqui para vocês da Mais Ágil. Se você quer antecipar o seu fundo de garantia, tá precisando de grana, procure a Mais Ágil, a empresa especializada na antecipação do FGTS. Vou deixar o link aqui no primeiro comentário para vocês poderem entender como que funciona essa antecipação. E claro, só vai fechar qualquer negócio se a Mais Ágil passar tudo da melhor maneira possível para você. O Hulk, acho que um grandíssimo jogador, um ídolo histórico do Atlético Mineiro, e tudo que eu tô falando aqui não tem nada a ver com o Atlético Mineiro, instituição que eu respeito pra caramba, tenho muitos amigos atleticanos aqui em Volta Redonda, né, por ser uma cidade bem próxima a Minas. Você tem muitos atleticanos, não estou falando da instituição Atlético Mineiro que eu respeito, tá aqui. Tô falando do jogador Hulk, que é hipocrisia em pessoa. Ontem a situação das falas, né, de Luiz Henrique e Marlon Freitas foram encaradas como algo grotesco pelo jogador atleticano. Mas esse mesmo jogador, tô colocando aqui na tela para vocês, em diversas vezes já humilhou adversários. Em diversas vezes já se colocou como acima do bem e do mal. Isso aqui por reclamação, que tem que mudar a cabeça, senão não vai sair daqui, velho. Porque acho que já é um grande jogador e quer crescer quando joga contra jogadores grandes. Foi essa treta no final aí? E depois teve um ali que jogou no Cruzeiro, não sei o nome dele, não. Sassá. Ah, esse aí mesmo, não sei o nome dele. Depois ele tem nada a ver com a conversa e veio mandar eu baixar a bola, mandar baixar a bola, pô. Na moral, como é o nome dele? Sassá. Sassá, olha meus vídeos depois, olha minha história. E ontem ficou irritado porque, supostamente, 2 jogadores do Botafogo falaram que os atletas do Atlético Mineiro eram ruins, que o time do Atlético Mineiro era ruim. Provocação normal no futebol. Quem nunca em uma pelada falou seu time é ruim? Só que tem que o mimimi que o Atlético Mineiro tentou fazer ontem, né? A história foi colocada de uma maneira assim bem provocativa. Como eu falei no Giro de Notícias de hoje, parece que algo assim como foi o presidente do Peñarol com a situação dos PIBs, né? Tentando criar uma narrativa muito maior do que os fatos estavam acontecendo. Porém, parece que essa linha não está funcionando. E uniram muito mais os torcedores do Botafogo e os atletas, porque todos viram que foi uma tentativa desesperada dos jogadores atleticanos de criarem uma animosidade em cima dos jogadores do Botafogo, de mostrarem que eles estão desequilibrados. E o torcedor do Botafogo que cai nessa narrativa está fazendo exatamente o que parte da mídia quer para o Palmeiras, porque hoje a gente só viu sendo isso falado em diversos programas e alguns jornalistas estão indo muito bem na linha, falando que uma coisa é 2023, outra coisa é 2024. E quem quer rebater 2023 com 2024 na boa, tem problemas de interpretação e de análise de momentos, simples assim. O Botafogo não sucumbiu emocionalmente, sucumbiu tecnicamente ontem, como o Léo Dantas trouxe, não soube tirar proveitos de espaços, não conseguiu achar espaços ontem contra a equipe do Atlético Mineiro. Ponto. Uma coisa não interfere na outra. E mais um detalhe, os jogadores do Atlético Mineiro apostaram nisso. Só que tem que, no pôquer, você esconde a sua jogada principal. E parece que o Atlético mostrou antes as suas cartas. E o Botafogo já entendeu o que eles vão tentar fazer lá em Buenos Aires. E bola por bola, se o jogo for jogado, meus amigos, a gente tem totais condições de vencermos a Copa Libertadores. E outro ponto, amanhã é foco no Vitória, os jogadores já trabalharam hoje no Espaço Lunier, chegaram de BH e já foram diretamente para o trabalho, os jogadores, alguns que jogaram, ficaram ali em suas recuperações, porque nós temos objetivos muito importantes nesse ano. Jogos importantes pelo Campeonato Brasileiro, Vitória no sábado, Palmeiras na terça e no dia 30 rumo à glória eterna. Tá acabando a temporada e temos tudo para terminar de uma maneira bastante positiva. É hora aqui, ó, de todo mundo junto. Vamos deixar para criticar, se tivermos que criticar alguma coisa, após o dia 8. Antes, é todo mundo junto. Eles querem separar a gente, mas não vamos deixar que nos separe. Tamo juntos, beijos, fiquem com Deus. Pra cima deles, fogão, sempre fogão. Volto, se Deus quiser, às 5 da manhã com o nosso Giro de Notícias. Amanhã serão 3 vídeos, e isso se a Light não me derrubar. Valeu, fui, tamo juntos!